Pronto, né? Para a honra e glória do Senhor é que estamos aqui hoje, né? Sabemos que tudo veio dele, que tudo é para ele. Então, se estamos aqui é para contemplar, para poder exaltar o santo nome de Jesus, né? Eu vou me apresentar porque talvez algumas meninas não me conhecem ainda, mas eu me chamo Tainá, tenho 30 anos, sou cristã da Igreja do Amor, a mesma igreja que Ruber faz parte. E estamos nessa caminhada, né? Estou nessa caminhada já vai fazer 4 anos e tem sido transformador, né? Tudo que o Senhor tem feito. E antes de entrar nessa live, antes de convidar, eu já tinha perguntado, antes de estar aqui, né? Quando eu fui convidada, eu já tinha perguntado ao Senhor, Pai, que seja a tua palavra, que não seja a minha, que não seja algo inventado da minha parte, mas que seja um refresco do céu, né? Algo que seja derramado para os nossos corações e para as nossas vidas, né? Porque não é sobre performar, não é sobre chegar aqui e falar qualquer palavra, apenas cumprir um convite, mas é primeiramente obedecer e trazer aquilo que está disponível de Deus para as nossas vidas. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração foi ordem. Quando a gente fala de ordem, a gente lembra de organização, né? E ordem leva a um padrão. Onde um padrão existe uma constância nisso para poder ter uma ordem estabelecida por Deus. E o tema dessa palavra de hoje é a liturgia de Deus no lar, aonde a ordem revela quem nós somos, principalmente nós mulheres, né? Nós mulheres temos essa naturalidade de querer as coisas em ordem. Nós mulheres costumamos organizar muita coisa dentro do nosso lar, mas a gente precisa se perguntar: e a nossa ordem espiritual, e a ordem de dentro da nossa casa, e o governo da nossa casa, como é que está, não é isso? E aí a gente olha para tudo isso e aí a gente escuta, o lar revela quem você é. Então, o lar, ele revela a liturgia que nós vivemos, né? Porque toda a casa, ela funciona debaixo de uma ordem. E essa ordem ou é a de Deus ou é a de desorganização. Deus, ele não habita aonde a liturgia dele pode estar quebrada. E o que é uma liturgia? Liturgia é uma organização, é algo a ser cumprido, é um olhar para a nossa casa em relação a isso, a ordem, a cumprir, a entregar, olhando a liturgia de Deus dentro do lar. Então, assim, essa palavra, ela é uma palavra, na verdade, de alinhamento. É para trazer um alinhamento da gente para a nossa vida, para o nosso lar. Porque antes de qualquer coisa, antes no mundo, antes do trabalho, antes nos estudos, antes da sua igreja, a gente precisa alinhar dentro da gente e dentro do nosso lar, porque o nosso lar é o nosso primeiro ministério, não é isso? Porque o problema de muitas mulheres, na verdade, não é falta de fé. O problema de muito lar não é a falta de fé, só é a falta dessa liturgia, dessa organização, dessa decência, dessa ordem. E para a gente iniciar, vamos iniciar com um versículo da Bíblia. Quem puder abrir a sua Bíblia para acompanhar, 1 Coríntios 14, 40. Tudo que seja feito com decência e ordem. Toda casa, ela já existe em uma liturgia, ela já existe em um padrão, ela já existe em uma rotina. E essa rotina, ou ela é governada por Deus, ou ela é governada pelo caos. Então, quando a gente para e vê a liturgia, a ordem que você é, então a gente percebe que a nossa casa ela anda de acordo com como estamos. E como temos andado? A gente está sendo governada por Deus ou a gente está sendo governada pelo caos? E que caos seria esse? Seriam os problemas? Seriam as dificuldades? Ou seria a nossa desorganização, o nosso coração? A gente por dentro, as nossas emoções, a desorganização e o desfreio também da nossa língua. Então a gente tem que ter esse entendimento que aonde não existe ordem, não existe multiplicação. O reino de Deus ele não funciona com desordem. Onde não existe ordem, eu não consigo também ver milagres. Eu preciso entender que tudo aquilo que eu quero ver dentro do meu lar, na vida dos meus filhos, na vida do meu esposo, na minha vida pessoal, ela tem que começar de mim. Nós mulheres, eu sempre digo isso, nós mulheres,
Nós somos frutificadoras, mas não apenas de forma física, principalmente de forma espiritual. Isso foi um dom que o Senhor nos deu. O homem da nossa casa, ele é o provedor, é ele que providencia, é ele que lidera, mas a frutificação, ela vem da gente. Então, se eu sou aquela mulher que eu frutifico, eu tenho que estar alinhando o meu posicionamento, eu tenho que estar alinhando a minha postura, a minha fala, a ordem espiritual dentro da minha casa. Lá em Gênesis 1 diz assim, que Deus ele não criou o mundo de uma vez. Houve uma sequência, houve um processo e houve uma estrutura. Então, qual é a conexão disso? Se Deus começou tudo com ordem, por que que a gente quer sustentar a nossa casa no improviso? Porque a gente quer sustentar por tão pouco. A gente acaba entrando naquela rotina. Obrigada, Senhor, por mais um dia. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, o resto do meu dia ele vai ser assim. Ele vai ser prático, ele vai ser rápido. Porque eu não tive uma ordem. E essa ordem seria o quê? Seria algo monótono de viver? Essa ordem seria o quê? Algo regrado que eu tenho que viver? Não, a prioridade. É eu priorizar o Senhor antes de todas as coisas. É eu sentar com ordem. É eu sentar e ter uma estrutura de como eu vou definir o meu lar, a minha casa com o poder de uma palavra, com o poder da língua que nós temos, né? Então, assim, o meu posicionamento, o meu alinhamento espiritual com o de Deus, eu me conectar com Ele, eu tenho uma conexão com Ele para trazer tudo que tem ordem, porque é muito fácil. Perceba que a gente gosta de, como eu digo, nós mulheres a gente gosta muito de ordem. Então é muito fácil a gente acordar com o cronograma da mente. Eu vou acordar, eu vou fazer um café, eu boto as crianças para a escola, eu vou fazer um devocional, depois eu tenho que trabalhar. A gente tem uma sequência de ordem na nossa cabeça. Mas e aí, a nossa ordem espiritual? No que eu falo, a nossa ordem espiritual, a nossa organização. Primeiramente, a gente tem uma conexão com o nosso Pai, e em vez de exigir algo de dentro da nossa casa, a gente ter esse alinhamento, a gente ser sustentado pela fé e deixar Deus trabalhar no descontrole. Às vezes a gente tem que soltar certos fardos, a gente tem que soltar a mão e deixar que a gente organize, deixar que Deus nos direcione para ter uma organização, um alinhamento. E eu não falo isso, não é apenas só uma organização de casa, é essa organização da gente, sabe? Dentro do nosso coração, de querer sair do controle. Hoje eu vou viver o dia que o Senhor me deu. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que Deus tem olhado para a gente. Ele não está olhando para a gente pelo automático que a gente vive. Ele não está olhando para a gente sobre a quantidade de tarefa que a gente tem. Ele olha para a gente com misericórdia e em amor. E em amor eu me conecto com o Senhor. Em amor eu pergunto, Deus, qual é a direção de hoje? É sair de casa, não é sair de casa sem a direção de Deus. É eu iniciar o meu dia com a direção de Deus, com a organização. Porque toda casa, ela é formada por uma rotina espiritual ou ela é formada pela ausência dela. Porque edificar, ela não é um sentimento. Edificar a nossa casa é uma construção diária. E isso começa dentro de mim. Porque a mulher sábia, ela edifica a casa, mas com as próprias mãos, a insensata, ela também destrói o seu lar. Então, quem eu estou chamando para estar no controle da minha vida, no controle do meu lar e no controle do meu coração? Então, perceba que a gente percebe, a gente precisa de uma ordem. Então, quando a gente fala o seu lar revela qual a liturgia você vive, porque antes de você reclamar do que está faltando dentro do seu lar, você precisa olhar para você. Porque a gente precisa se perguntar, quem governa a minha casa hoje? A minha casa, ela tem uma ordem espiritual ou ela tem uma rotina natural? Então, a gente tem que ter esse olhar, a gente tem que ter essa liturgia de Deus. Porque a gente não constrói uma casa, a gente não constrói um lar por acaso. Desordem, ela não é uma fase. Eu não estou numa fase de desordem. Isso é uma ausência de governo. Então, se eu creio, se eu digo que eu sou cristã, se eu acredito nesse Pai, e a minha casa está em desordem, tem alguma coisa errada. A gente precisa ter esse olhar para dentro da gente. Tem alguma coisa errada, porque Deus ele não habita onde existe uma desordem. Aonde tem uma desordem, tem uma ausência de governo. E esse governo não está nas nossas mãos. Nas nossas mãos nos cabe um posicionamento, uma postura, um alinhamento, um olhar para Deus. E lá em Lucas 16:10, vocês podem estar anotando também, porque pode estar meditando durante o dia. Lucas 16:10.
ele nos explica que não fazer nada também é uma decisão. Então, eu não posso exigir, querer resultados dentro da minha casa, dentro do meu ciclo, resultados no rendimento dos meus filhos, resultado no comportamento do meu esposo, resultado no meu ambiente de trabalho, no meu âmbito de trabalho, resultado no meu ministério, resultado nos estudos. A gente tem que ter uma ordem para a vida. A gente tem que ter uma ordem para a vida, mas principalmente no nosso lar. Porque quando eu quebro essa organização, eu gero uma desordem. Porque muitas vezes as mulheres dizem assim, o inimigo está destruindo a minha casa. O inimigo ele não está destruindo a tua casa. Isso apenas é uma ausência de posicionamento espiritual da nossa parte. Porque se você pega no seu coração que nós mulheres, como frutificadoras, nós como mulheres sabe que edifica a casa, nem tudo é o inimigo. Às vezes é um posicionamento espiritual da nossa parte que não está tendo dentro do nosso lar. Porque a negligência também é desobediência. E aquilo que a gente não governa se desorganiza. A falta de constância quebra toda uma estrutura. Eu preciso ter uma constância, não por uma obrigação, eu preciso ter uma constância porque eu preciso. Eu preciso de ordem espiritual. Eu preciso de um governo, eu preciso de um alinhamento. Porque se o meu pai, ele teve dias para construir esse mundo maravilhoso, todas essas coisas no que a gente vive, por que eu quero acelerar? Porque eu quero fazer do meu jeito? Porque eu quero sair sem ordem? Porque eu quero sair fazendo as coisas sem ordem? Porque eu não quero uma orientação, né? Então a gente precisa ter esse entendimento. Essa palavra de hoje, na verdade, ela é um chamado a um posicionamento. Mulheres que realmente se posicionam. Não é um chamado que Deus está pedindo para que a gente sinta algo, que a gente esteja aqui eloquente. Ele está chamando a gente para um alinhamento, para que a gente possa estabelecer ordem dentro do nosso lar. Quando a gente estabelece ordem dentro do nosso lar, as multiplicações vêm e os milagres ela começa a acontecer. Precisamos definir uma rotina com Deus, por exemplo, governar um ambiente espiritual. Quem eu sou quando eu acordo? Quem eu sou durante o dia? Quem eu sou quando eu durmo? Né? Porque é como eu digo, se não tem um alinhamento, tem uma desorganização. E nem sempre vai ser Satanás que está dentro da nossa casa querendo destruir o nosso lar. Precisamos ter posicionamento espiritual, como mulheres que frutificam. Então, assim, a liturgia de Deus dentro do nosso lar é esse alinhamento com Ele. Porque a gente costuma ter ordem em ministério. Eu sou muito, né, ali, sou uma serva, eu entrego tudo certinho, eu estou na hora certa para servir, eu estou ali entregando o meu melhor, e não está errado. Mas e dentro da minha casa, quem eu estou sendo? A organização ou a desorganização de dentro do meu lar define quem eu sou. Porque é no lar onde a gente vive que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. É dentro do meu lar que eu vivo o meu íntimo com o Senhor. É dentro do meu lar quem eu sou verdadeiramente. E é dentro do meu lar onde acontece a maior parte do meu tempo. Seja ela positivamente, seja ela negativamente. Sejam as grandes bênçãos com Deus, as grandes experiências espirituais com Deus, mas também os grandes ataques do inimigo. Então, a gente precisa ter essa liturgia, ter esse entendimento, que nem sempre, nem tudo vai ser um ataque do inimigo, mas um posicionamento espiritual que eu não estou tendo dentro do meu lar, porque eu não estou sabendo organizar, eu não estou sabendo me alinhar com Deus. Tá dando para entender, gente? Amém, glória a Deus. E hoje eu queria fazer, né, uma declaração. Eu queria que todas nós mulheres possamos estar com os nossos corações abertos e declarar isso. Por que eu digo declarar? Porque quando a gente declara, a gente tem poder na palavra. Porque isso é o que o Senhor nos diz, que quando Ele iria, ficaríamos, né? Que o Espírito Santo não iria nos abandonar. E eles nos dariam ordem até para expulsar demônios. Então a gente precisa entender que se eu sou filha de Deus e que Deus criou o mundo no poder da palavra, então a minha boca, ela tem poder. A minha língua, ela tem poder. E a gente precisa não apenas pegar esse entendimento como informação. Hoje vocês estão saindo daqui com uma informação, com um entendimento. Mas para isso se tornar verdade dentro do seu lar, você precisa agir. Você precisa sair do entendimento e ter um novo posicionamento para que realmente o efeito dessas palavras, para que realmente o efeito
de tudo isso que a gente está aqui como um ensinamento de Deus começa a ser válido dentro da nossa casa. Então, hoje, tanto eu como você vamos abrir a boca. Seria até legal se todo mundo conseguir ouvir um áudio. É uma frase, abrir o áudio, né? É uma frase rápida, né? Eu acho que não vai interferir tanto na conexão, mas que a gente possamos fechar os nossos olhos e falar isso com fé, porque de hoje em diante você vai ter um novo posicionamento espiritual dentro da sua casa. Hoje você não será uma mulher frutífera apenas na teoria, você será na prática, porque a cada dia a misericórdia do Senhor se renova. Então isso significa que a cada dia nós temos uma nova chance de ser pessoas melhor e estar alinhada com a vontade do nosso Pai. Amém? Vamos soltar aqui o microfone. Amém. Eu vou Amém. falar e vocês vão repetir com força, com fé e com ousadia e com força. Amém? Eu Aleluia. estabeleço hoje Eu Eu estabeleço estabeleço hoje hoje a aleluia, liturgia de Deus no meu lar, a a liturgia A de liturgia liturgia de de Deus 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 no no meu meu lar, lar, porque a minha casa porque porque a a porque a minha 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 casa 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 será governada por ordem, será 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 governada 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 por 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 ordem, 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 princípio e presença. princípio e presença. princípio princípio e e presença. 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 Em nome de Jesus. Amém. E é isso, minha gente. Amém. Amém. A Glória a gente Deus. precisa viver dentro dessa verdade. Toma posse. A palavra tem poder e eu pego esse poder. Eu estabeleço, perceba a palavra, então eu ordenei. Eu já estou no posicionamento, eu não estou perguntando, eu não estou pedindo. Eu estou abrindo a minha boca e dizendo: eu estabeleço a liturgia de Deus dentro do meu lar, porque a minha casa será governada por ordem, princípio e presença no nome de Jesus. Porque se eu sou filha de Deus e no reino de Deus existe ordem, na minha casa, que é um altar de adoração, também vai existir ordem. Porque aonde tem ordem, tem a presença do Senhor. Amém? Então é isso, minha gente, é isso, minhas irmãs. Essa palavra veio do coração de Deus, realmente, que a gente possamos sair daqui hoje, mulheres mais maduras, mulheres organizadas, não sendo apenas as marcas, como o Rúbia falou no início, de organização material, a nossa cama, o nosso prato, a nossa casa, a nossa cozinha, mas principalmente essa ordem espiritual, para que possamos vivenciar milagres, sentindo cada vez mais a presença do Senhor e multiplicando essa experiência, essa presença e essa constância. A gente precisa de organização. Lembrando que a ordem revela quem nós somos. Amém? Glória a Deus por isso. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Amém.